O que a gente estava discutindo até esse momento aqui é que o Webster, então, ele começa a abordar a- se há uma contradição ou não entre a teologia da cruz e a teologia da criação, no sentido que a teologia da cruz, ela denuncia o pecado, denuncia o mundo, né? Tem essa mensagem escatológica, né, de outro mundo, e até que ponto a, uma mensagem por um outro mundo não seria uma negação, por assim dizer, do mundo presente. E o mundo presente pode-se ler que está se negando apenas o mundo presente no sentido sociológico da sociedade, mas também pode ter uma certa negação ecológica, né, de desconsiderar as questões ecológicas como de menor valor, porque especialmente se a crítica for sobre o mundo sociológico, então também a teologia vai assumir um discurso de que as questões que são urgentes mesmo de se resolver são as questões sociológicas, são as questões políticas, econômicas, culturais, sociais, e, e como tem essas questões de pobreza, de violência, de desigualdade de gênero, etc., para resolver, e que são mais urgentes, a questão ambiental acaba ficando em segundo plano. E ficando em segundo plano, é, meio que se permite que a degradação possa continuar acontecendo, porque a preocupação está em outras coisas. E daí a gente, obviamente, passou também pelo aspecto de que a teologia do Ocidente, mas não só a teologia do Ocidente, porque isso também vai se aplicar aos ortodoxos russos, gregos, etc., a gente deveria falar da religião do Ocidente. O West escreve aqui teologia do Ocidente, mas há um certo antropocentrismo da religião, né? De que, enquanto que em religiões politeístas ou animistas existe uma interligação do sagrado com a natureza, que se manifesta na natureza, no caso das religiões ocidentais, judaísmo, cristianismo e islamismo, Deus está separado da natureza em primeiro lugar. Não só está separado da natureza, como ele também tem uma personalidade antropomórfica, né? A gente imagina Deus como ser humano. E daí, no caso do cristianismo, ainda tem mais uma dose de antropocentrismo, porque quando Deus se manifesta no mundo, é, ele não se manifesta como um fenômeno natural, mas ele se manifesta como um ser humano. E da teologia feminista ainda falar, ele não só se manifesta como um ser humano, como se manifesta como um homem. O verso que ele fala que antes de se tornar uma questão dogmática, ou seja, a relação que ele vai fazer entre teologia da cruz e teologia da criação. Antes de se tornar uma questão dogmática de relacionar a criação e a redenção, trata-se efetivamente de um problema epistemológico. No nível epistemológico, esses binarismos vão questionar sua própria validade ontológica, né? Falar de criação e falar de redenção, estaríamos falando de duas coisas diferentes? Porque dentro de uma teologia da redenção mais clássica, mais tradicional e mais focada na questão do pecado, veja como isso encontra eco lá naquelas críticas de que os problemas sociológicos são mais graves para ser resolvidos do que os problemas ambientais. De uma perspectiva de uma teologia mais formada na ideia da moral e do pecado, a redenção tem a ver com a solução da questão do pecado, e o pecado é uma questão moral. Então, a redenção é antropocêntrica, diz respeito a uma experiência de vida dos seres humanos, porque os cachorros e os outros seres vivos não conhecem a ideia de pecado. E mais do que isso, uma teologia da redenção separada de uma teologia da criação ainda vai atribuir o pecado a algo que ocorre é, em um ato segundo da criação. Deus cria o ser humano, no começo está tudo perfeito, mas ocorre o pecado. Já macula a teologia da criação. Então, o que Deus criou para ser perfeito já não é mais perfeito, porque o pecado já estragou a perfeição da criação e estragou, distorceu, desvencilhou a possibilidade de se olhar para a criação e encontrar na criação algo de uma experiência do sagrado, algo de uma transparência do divino, algo de uma
de uma revelação natural de Deus, porque a natureza está corrompida. Se não a natureza em si, mas pelo menos a visão do ser humano sobre a natureza está corrompida. Então, a teologia da criação, ela já não tem uma potência positiva sobre a teologia, porque toda a potência positiva que a teologia da criação poderia ter já foi maculado pelo pecado. Então, se torna uma teologia desnecessária. Mais central é a teologia da redenção,